TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Márcio Lorega já tá conectado conosco para comentar esse dia da Bolsa. E aí, Marcião, tudo bom com você? Boa tarde, como vai? Boa tarde, Gabrielzão, boa tarde, Camila, boa tarde, Mariana, boa tarde, André, boa tarde todo mundo da Rede TC Rádio, magnanos e magnanas que estão no YouTube aí, grandíssimo abraço, Sandra, o pessoal do Station, um grande abraço pro Lucão aí, sempre firme e forte, botando seus comentários, o pessoal do Zap, todo mundo, vamos lá, né, com esse fechamento, chegando os 1.500 likes, que eu não tenho Faltam dúvida, 5, faltam 5. Eu já sei que a gente já chegou aí, é o tempo de a gente conversar, 5 já vai bater, e a gente vai comemorar, vai tocar aquela musiquinha bonita de 1.500 likes pra gente arrebentar. E eu já agradeço desde já a todos aí firmes e fortes com essa nossa saideira de mercado. Pois é. Boa, Marcião. 5 horas e 20 minutos. Faltam 5 likes. Galera que tá participando e acompanhando a gente, manda lá pro seu amigo, pro seu primo, do seu familiar que curte mercado financeiro, pra deixar o like aqui na participação do Márcio. Agora só faltam 4. Já estamos na contagem regressiva, viu, ô Márcio? 3 agora. Enquanto isso, queria primeiro a sua análise sobre esse dia antes. Aplausos e mais aplausos, viu, Camila? Que acabamos de bater 1.500 likes na nossa transmissão. Os nossos ouvintes são maravilhosos. Obrigado, viu? Sandra Regina, o Thiago X-Trader, o tremendão do mercado financeiro. A galera que deixou 1.500. Quem será que foi o like 1.500, hein? Manda mensagem aqui pra gente também. Atingimos os 1.500 likes na transmissão aqui da TC Rádio. Assim que a gente gosta. Já estamos com 1.503. Já segue aumentando. Olha que maravilha. Boa, Jansen Costa, o Silton Luiz, que também deixou o like, e a Sandra deixando os aplausos, Daniel Pagni, muito bacana, hein? Olha, o Gabriel, a nossa cobertura assim de pregão, aí, acho que é a primeira vez que atingimos os 1.500 likes aí na nossa transmissão do pregão de ponta a ponta. Obrigado, pessoal que tá participando, deixando o seu like, que legal, a galera que faz parte aqui do Expresso da Tarde. Aplausos e mais aplausos, Camila, pra galera aqui, ó. Por favor, né? O pessoal deixando, o Daniel falou que paga a coxinha. Obrigado, opa, eu quero, Daniel. Tô querendo. Boa, obrigado, Luiz, também pela sua participação. Ô, Márcio, então vamos em festa aqui, né, com mais de 1.500 likes no dia de hoje. Tudo bem que o Ibovespa hoje operou em queda, Marcelo, e você vai trazer os principais destaques do que você observou hoje o dia no pregão. Pois é, rapaz, o mercado grande, abraço aí, X-Trader, o pessoal todo, né, que bombou aí de like, galera que correu do Station pro YouTube, enfim, o pessoal fez todos os movimentos para bater esses 1.500 aí, recorde que a gente tá batendo, e simbora para mais, né, vamos deixar a régua lá em cima. Olha, o Ibovespa, né, fechou não muito legal no diário, né, pra gente ver esse fechamento aí abaixo da média de 200, grudadinho, né, se a gente pode falar, né, média de 200 em 108,993, a gente fechou em 108,799, mas a gente tem aí, digamos, o terceiro pregão seguido, né, e aí a gente pega com a barrinha vermelha, e o segundo de queda. Então, é um ponto que era natural, depois que a gente chegava aí tecnicamente naquela região de resistência, que era mais ou menos ali o rompimento dos 110 mil, não conseguiu bater 112,5 de cara, legal, beleza. Pullback extremamente natural e saudável, agora a gente precisa de confirmação e não de mais queda, né? Porque se quiser cair mais, a gente tem região de 108 bem cravado, depois 106,5. E aí, se perder isso, é 104. Então, não precisa ficar fazendo essa escadinha para baixo para complicar. E para isso, a gente precisa ter, obviamente, mais clarezas com os dados. E amanhã tem questão aí de dado de inflação, tem dado de inflação no Brasil, tem PIB dos Estados Unidos, tem mais aí detalhes que aí vão ser cada vez mais dissecados com relação a essa ata que teve aí, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, que, digamos, ficou um negócio meio mesclado, né? Se vai ter novas altas ou não está muito claro isso. Está em aberto. A questão que ficou mais clara é que está basicamente descartado haver alguma questão de corte de juros ainda para esse ano. Pode haver mudanças mediante dados, né? Aquela questão do data dependent? Pode. Mas o que a gente tem muita clareza de hoje, pela ata, pelas informações, é que não deve ter corte. Isso pegando o CME Group, que eu sempre trago essa atualização para vocês ali, né? E ela demonstrou que ainda há esperança. Podemos ter queda na questão dos juros norte-americanos, mas isso está caminhando mais agora para dezembro, para ter um corte lá na reta final, lá no último suspiro do ano, um corte de 0,25. Então, uma propensão um pouco maior lá, na faixa dos 35%,
de condições de ter uma queda lá. No Brasil, a gente já vê, pós questão de arcabouço, se olhar para parte de reforma tributária, essas questões de governo, esses enrolos todos que o Machado trouxe aí, tudo isso ainda meio nebuloso, né? Todo mundo aguardando cena dos próximos episódios. O mercado, óbvio, aproveita que antecipou a questão de arcabouço, aquela questão de ele ir para o Senado, o que vai ter, o que vai cortar, se muito, se pouco, se bom, se não. O mercado já não está olhando para o próximo ponto, que é o quê? Olhar os dados de inflação, os dados de crescimento do Brasil, o que vai ter, digamos aí, que o governo vai tentar para colocar mais gastos, isso quer dizer problemas com relação às questões de déficit, começar a olhar para as questões de cumprimentos, o quanto que, digamos, o Campos Neto vai conseguir sustentar, e aí vai se basear cada vez mais no núcleo da inflação. Então, cada detalhe de inflação vai ser importante, e se o núcleo perder fôlego, vai dar, digamos, subsídio para pensar em corte. Se não, esquece, não vai ter corte agora tão cedo, primeiro semestre já não vai ter mesmo, e para o segundo, está dando só uma visão de corte, Gabriel, somente a outubro. Então tem que tomar cuidado. Momento de pullback saudável depois desse movimento, mas a gente olha que um espaço um pouquinho maior de médio prazo ainda é baixa. A gente precisa superar esses 111,200 no mínimo para voltar um fôlego comprador e aí a gente buscar 115, 120 e, quiçá, mais números para cima. Boa, ô Marcião, tô vendo aqui uns destaques no painel Mover Pro, que eu vou pedir o seu comentário também a respeito dos Estados Unidos, antes de falar de dólar, né, que é o Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, falando sobre as negociações em torno do aumento do teto da dívida, falando a Fox News. McCarthy dizendo que as negociações estão indo um pouco melhor, que há um único obstáculo nas negociações, que são os gastos do governo americano. Ele descarta votar um projeto que gaste mais do que em 2022 e diz que não deve haver nenhum receio nos mercados. Porque lá nos Estados Unidos nós tivemos a ata do FONC, né? Mas essa questão do teto que tá cada vez mais fazendo preço, né, Márcio? Tá fazendo, né? O mercado fica tenso, a gente sabe, né? Isso é muito claro. Que não vai haver default, galera. Não vão deixar a corda estourar. Havia esse receio lá da época do Trump e ficou toda aquela história, todo aquele lenga-lenga, e na reta final lá, naqueles novos acréscimos, como eu até brinquei mais cedo, naqueles novos acréscimos que a gente tem em jogo de futebol que vai 15 minutos de acréscimo. Então, o padrão FIFA, né? O padrão FIFA de acréscimo vai ser a mesma coisa aí pelo que está se desenhando. McCarthy falou mais cedo que tinham várias coisas que estavam ali desenquadradas, agora já tem um pontinho só, que é a questão de parte de gastos, e óbvio que a gente está chegando em questão de período eleitoral, a galera não vai querer reduzir, vai querer aumentar, vai querer gastar mais, porque tem que investir em campanha e tudo mais, vai para cá, vai para lá, então a gente sabe que isso vai ser uma grande guerra e vai ficar ali até o último segundo para cada um esticar a corda melhor para o lado, mas vai chegar em um acordo, só que o mercado precisa dar um descanso. A gente chegou com a S&P próximo dos 4.200, potencial descansado é o que a gente está tendo também lá. VIX estressa? Óbvio que dá uma estressada. A questão dos juros por lá ficam balançados? Ficam. E a gente tem aí questão de dados de PIB amanhã para reiterar se vamos ter mais fôlego para parte aí, digamos, de uma taxa de juros norte-americana permanecendo nesse nível ao longo desse ano, ou se ela vai dar uma desidratada com o PIB vindo mais fraco. E aí a gente olha para o saldo também, Brasil aqui, do investidor estrangeiro, dá uma olhada para o dólar. O dólar segue em movimento ainda de queda. A gente vê, óbvio, essa semana ele ainda está batendo seus 1% de baixa, nessa semana, o dólar futuro, e não está conseguindo também pegar fôlego comprador acima dos R$5, de 5,01, 5,02, mas também não cai abaixo dos 4,90. Então está tudo muito engasgado. Investidor estrangeiro aportando dinheiro, esse mês está retirando, pouca coisa, quase 500 milhões ali, mas está retirando. E no ano ainda está bem positivo, quase na faixa dos 11 bi. Então a gente vê que está um cenário, Gabriel, um compasso de espera. E aí isso vem questão de definição de teto de dívida, que pelo sim, pelo não, sei que isso não vai rolar, mas acaba fazendo um pouquinho de preço e gerando volatilidade no cenário, trava um pouco a questão para o dólar, trava a nossa bolsa e ainda temos aí as nossas questões para dirimir, né, entre esses pontos de discussão de vamos ver como é que vai vir os dados de inflação, o que isso gera de pressão no nosso juros, se a gente vai conseguir realmente fazer a queda cada vez mais ser antecipada ou cada vez mais ser prolongada, seguindo o fluxo lá norte-americano, Gabriel. Perfeito, Marcos. Pra gente fechar,
a sua visão pro dólar, que a galera quer saber, viu, Marcião? Dólar agora em R$ 4,96, agora R$ 9,959. Esse é um patamar, assim, que já tá um tempinho entre 9,80, 9,60. E aí, Marcos, o que você tá esperando pro câmbio? Pois é, eu tenho acompanhado muito o dólar futuro, né, e olhado com bastante atenção para ele, e os pontos, eu vou reiterar aqui para vocês os pontos para vocês olharem com bastante atenção, tá? Questão de fechamento, principalmente nessa semana, tá? Abaixo dos 4.900, ou seja, dos R$ 4,90, vai gerar um potencial de queda maior para o dólar buscar os 4,80, ou seja, os 4.800 pontos. Isso, e um potencial mais rápido. E tem a questão do triângulo descendente, uma visão técnica que eu fiz, que pode chamar em quedas maiores. Para ele retomar fôlego comprador, mais uma vez, ele precisa retomar o 501, ou seja, os 5.010, e aí 5.020, ou seja, 501, 502, para chamar compra. Então, está dentro de uma pequena congestão. Precisa ter, digamos, o rompimento e fechamento acima ou abaixo para engendrar melhores movimentos. Então agora é compasso de espera, ver que o dólar tá chatinho, né? Sobe um pouquinho, cai um pouquinho, acaba tirando um pouco do espaço do potencial para operações curtinhas, porque tá muito enrolado, tá muito mascado, a volatilidade pressionando muito, mas dentro de um range, de um espaço curto. Então tem que tomar atenção. Melhor será se romper esse fundo ou se superar o topo para ter um potencial comprador mais interessante, mas guardem esses números que eu trouxe, Gabriel. Perfeito, Marcião. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Um grande abraço pra você e um abraço com muito foguetório e muitas palmas pra galera, porque já passamos os nossos 1.500 likes hoje. Marcião, um grande abraço. Grande abraço, campeão. Grande abraço a todos os magnantes e magnantes. Não deixem de seguir @Márcio Varega aqui no nosso station, dentro do TC, para ficar por dentro dos conteúdos. Também Instagram e no YouTube. Pode buscar o Márcio Varega, Vida Magnânima, para ficarem por dentro desses detalhes. A gente vai estourando os likes. Vamos lá. Será que cabe 1.600? Pode ser, olha, rapaz. Mas vamos lá, hein? olha, hein, Marcelo. Aí você já quer ultrapassar a nossa meta. 1.600 é pra pegar fogo mesmo, hein? Será que chegamos em 1.600? Já estamos com 1.513. Aqui os nossos ouvintes são demais. Sandra Regina, Gustavo Vieira, Tremendão do Mercado, a Rosa Maria de Freitas, o Luiz, o Daniel Rodrigo, tanta gente que deixa o like aqui conosco. Todo mundo participando, fazendo parte aqui conosco. Obrigado, Márcio. Grande abraço e até a próxima. Abraço, pessoal. Grande abraço a todos aí. Amanhã a gente se fala com muito mais conteúdo. Tudo de bom, galera. Até! TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.